Vamos iniciar. Boa noite, meninas, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar essa aula do curso Mulheres Empoderadas pela Palavra. Nós vamos deixar essa aula de modo gravado para que as preciosas que não assistirem ao vivo poderem ter acesso a essa aula no modo gravado. Se porventura chegar mais alguém para participar ao vivo, poderá entrar posteriormente. E nós que estamos aqui, eu gosto de fazer, eu poderia gravar de modo solitário aqui no cantinho, sem a interação, mas eu gosto de ter a presença de algumas pessoas na hora da gravação, porque gera vida, gera uma interação, gera uma comunicação prazerosa, gera um momento de troca, de compartilhamento, e eu penso que isso tudo soma para o nosso desenvolvimento espiritual e também para o nosso conhecimento, tá bom? As meninas que puderem abrir as suas câmeras para a gente poder interagir um pouquinho, será uma bênção, tá bom? Eu não sei, de repente tem alguém que está no trajeto do trabalho, outras estão escondidinhas. Mas seria tão bom ver o rosto de vocês, tá bom? Então, vamos iniciar. Olha só, gente, esse povo, tem gente que faz uns dias que eu não vejo. Que bênção, prazer tê-las conosco, Delbete, pastora Raquel, minha querida, Silene, Maria Odênia, uma alegria poder estar convosco, ok? Nós vamos iniciar esta gravação dessa aula com uma oração. Nós sempre iniciamos a nossa aula com uma oração. Nós encerramos o curso para mulheres, sou tímida, mas fui chamada. Iniciamos o Mulheres Empoderadas pela Palavra e o objetivo é tratar acerca de algumas mulheres da Bíblia, fornecendo algumas informações, refletindo um pouquinho a respeito de algumas lições que a vida dessas mulheres imprimiu na história da humanidade e que ainda hoje se aplicam aos nossos dias, às nossas vivências, à prática da nossa fé. E hoje nós vamos estudar mais uma das mulheres da Bíblia que receberam uma palavra empoderadora da parte de Deus. E eu creio que essa mesma palavra também nos empodera, porque a palavra é viva e a Bíblia diz que ela opera exatamente aquilo que ela diz. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não tornará para ele vazia. Antes disso, ela cumprirá exatamente aquilo para que ele a determinou. Amém? Então eu quero convidar você para que nós possamos orar, pedir ao Senhor que esteja conosco durante esse momento de reflexão, que eu creio que não é por acaso, ok? Nós não fizemos uma lista da sequência e desde ontem que essa história está gritando no meu coração e eu creio que o Senhor tem algo para transmitir para quem vai ouvir no gravado e eu creio que o Senhor tem algo para falar aos corações das queridas que estão aqui ao vivo. Eu não teria como saber quem estaria ao vivo, mas eu sei que o Senhor une propósitos e Ele está conosco neste momento, eu creio. Amém? Vamos orar então, meninas? Pai, nós te honramos, Jesus, nós te louvamos. Deus Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa presença. Nós nos curvamos, nós nos prostramos diante da Tua soberania. Nós reconhecemos que além de Salvador nosso, Tu és Senhor nosso, Tu prevaleces sobre nós, a Tua soberania, o Teu governo. Deus, Tu és Senhor sobre nós. E neste momento, Pai, nós pedimos a Tua graça, pedimos a Tua presença, pedimos o Teu discernimento. Nós repreendemos todo impedimento contra o Teu mover, contra o Teu agir, contra a Tua operação nas nossas vidas. Nós declaramos que Tu és bem-vindo, que a Tua presença é bem-vinda
e que nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós Te amamos e nós dependemos da Tua presença. Continua conosco, Pai, ministra aos nossos corações através da Tua palavra, porque para nos alimentar só Tu podes. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém? Amém, meninas? Gente, eu posso ouvir um amém aí? O povo tá vivo? Tem um crente vivo. Tem um crente vivo. Um crente vivo. Ok. Abram comigo o vosso livro aí mais precioso, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus, narrado pelo Dr. Lucas, no capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Quem está sem a Bíblia, corre atrás que dá tempo. Corre, dá tempo. Dá tempo. Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Apenas 7 versículos nós leremos. Amém, meninas? Vocês encontraram? Ok, Silene já encontrou. Tem crente que ainda está procurando a Bíblia. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Alguém mais além da Silene encontrou? Faz assim com a mãozinha. Leiamos juntas. Chegando aí a Eliana. Eliana, muito bem-vinda. Evangelho de Jesus, narrado por Lucas, no capítulo de número 7. Eliana já corre, já pega a Bíblia. E vamos, Eliana, que dá tempo, estamos começando agora. Corre, Eliana. Pega a Bíblia, crente. Vai, Eliana! Acredito! Ora, crente. Lucas, capítulo número 7. Amém, Eliana? Já achou o seu livro mais precioso aí? Oh, glória! Leiamos, então, a palavra. E aconteceu que no dia seguinte, a partir do versículo 11, e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores.
e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto, assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Lemos até o versículo de número 17. Um texto narrado pelo Dr. Lucas, no Evangelho de Jesus, narrado pelo Dr. Lucas, que trata a respeito de uma história de lágrimas, uma história de choro. É sabido que as lágrimas são uma reação ou uma expressão que pode ser uma expressão de dor, pode ser também uma expressão de emoção no sentido de alegria, de êxtase, de satisfação. Só que nessa história, nós não vamos tratar de um choro por alegria, nem por dor física, nem por êxtase, de uma emoção advinda, de uma satisfação, de uma alegria, mas de um desespero. Um desespero causado por uma perda. Bem-vinda, Marta. Trata-se de uma história, Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Trata-se de uma história que acontece na cidade ou na aldeia de Naim. Naim fica de 40 a 50 quilômetros aproximadamente de Cafarnaum, a cerca de 6 quilômetros do Monte Tabor. Jesus estava em Cafarnaum um dia antes, onde ele cura o servo do centurião. O texto diz que Jesus foi para Naim, uma cidade de quem a história não faz menção de modo reiterado. Não é uma cidade que é notícia, como Jerusalém. Não é uma cidade que tenha uma ostentação, uma cultura turística que crie um contexto de uma necessidade de que alguém vá lá para conhecer algo bom que essa cidade apresente, as riquezas dela. Ninguém menciona. É uma cidade pouco mencionada. Ao que parece, não tem muita coisa lá que chama a atenção. O nome é bonito, porque o nome dela em hebraico significa pastos verdejantes, lugar tranquilo, lugar adorável. Entretanto, quando o Dr. Lucas narra a história do que acontece nessa aldeia,
Ao que parece, de adorável não tem nada acontecendo lá. De verdejante, de vida, não há nada acontecendo lá. Há uma história de lágrimas. Quantos de nós já não choramos? Quantos de nós já não se deparou com uma situação de perguntar para Deus: e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Eu coloco uma pedra em cima dessa situação, mas até o ato de colocar a pedra em cima da situação é doloroso, é dolorosa. Quantos de nós, bem-vinda Jaciane, quantos de nós já não tivemos perdas? Perder algo que você quer perder é uma vantagem. Mas nesta história, a perda não foi vantajosa. Não foi um deixar. Foi um perder de algo que tinha valor. Trata-se da perda na vida de uma mulher. Numa época em que uma mulher não tinha condição civil reconhecida pela sociedade para ser uma testemunha, sequer para ser uma testemunha. Trata-se de uma época na qual uma mulher não poderia assinar contrato. Até o contrato do seu casamento era assinado pelo seu pai. O ketubá era assinado pelo pai da noiva e o pai do noivo. A noiva não assinava nem o seu contrato de casamento. A mulher não tinha assistência de uma previdência social no caso de uma necessidade. Então, essa mulher, o texto diz que essa mulher era viúva. Imagine uma mulher viúva num contexto no qual ela já tem uma perda emocional muito grande, que é o seu esposo. Mas ela não tem uma perda só emocional. Ela não tem só a perda do seu amado. Junto com a perda do seu amado, ela perde aquele que lhe representava, aquele que assinava por ela, aquele que lhe garantia o sustento. Mas não era tão grave, afinal de contas, ainda restou um filho. Só que o texto narra que essa mulher tem a perda do único filho. Ela já era viúva. E ela perde o seu único filho. O texto diz que Jesus chega nessa cidade. E mais que isso, deixe-me ser mais específica. O texto não diz que Jesus chega. O texto diz que Jesus foi. O texto diz que Jesus se dirigiu até lá. O texto diz que Jesus compareceu nesse lugar de dor. O texto diz que Jesus chegou bem lá na porta, porque os sepultamentos ocorriam fora da cidade. E o incrível é que Jesus chega em Naim no exato momento em que na porta da cidade está saindo esta mulher, carregando um esquife, que é uma espécie de uma maca onde se coloca um corpo. E ela vem acompanhada de uma multidão. E eu quero crer que essa multidão está acompanhando essa mulher para poder encerrar um ciclo
Porque quem acompanha o enterro está indo junto para dizer, vamos enterrar mesmo. Eu concordo, eu vou acompanhar você nisso. É para colocar uma pedra em cima, vamos junto. Ao que parece, ao menos o autor do texto não mostra ninguém aparecendo no momento e dizendo, espera um pouco para enterrar. Tenha um pouco de paciência. Aguarde alguns minutos ou aguarde mais um dia. Não, o texto diz que ela está saindo e com ela, ou seja, junto do que ela ia fazer, uma multidão lhe acompanhava. Aí o texto diz, e vendo ao Senhor. Nós extrairemos algumas lições desse texto, mas antes de nós debruçarmos nas lições do texto, nós vamos só dar uma passada no texto para nós nos atermos ao que o doutor Lucas quis narrar aqui. O texto diz que, vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Incrível que Deus é tão grande. Deus é tão Deus. Vou usar essa expressão, porque que expressão nós teremos para dizer quem Deus é? Eu acabo dizendo que se eu conseguir dizer quem Deus é, ele deixaria de ser Deus, porque ele ficaria limitado à minha concepção. Ele é tão grande que nunca o nosso vocabulário conseguirá dizer quem ele é. Mas mesmo sendo tão grande, Paulo, quando ele escreve, é para a igreja de Filipos, Filipenses 2. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, porque ele é Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aí você diz, missionária, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tem a ver que esse Deus tão grande, um dia, lá na eternidade, sabendo da minha história e da sua, sendo Deus, ilimitado em poder, em santidade, em grandeza, ele se limitou pelo Espírito, se tornou minúsculo, num ventre humano, e foi crescendo aos poucos, esperando 9 meses, ganhando a forma humana. Ele não precisava. Imagina Deus esperando num ventre 9 meses só para cumprir um propósito. De ser igual a mim, no sentido de entender as minhas dores. Foi esse Deus que chegou na porta de Naim na hora do enterro e ele viu, ele percebeu a dor de uma mulher. E o texto diz que ele moveu-se de compaixão por ela. E ele disse assim: não chores.
O texto não diz, mas nós podemos imaginar. Isso aqui é imaginação minha, não é do texto. Que as pessoas que estavam próximas, você imagina? Quando você chega numa situação de luto, de perda, não adianta você dizer para uma pessoa não chorar, porque dizer não chore e dizer nada é a mesma coisa. Eu imagino a multidão olhando Jesus dizendo: mulher, não chores. Essa palavra num contexto terreno humano significa nada. Mas ela saindo da boca de Jesus, ela tinha propósito. E nós vamos entender o propósito. E quando Jesus diz não chores, ele não tocou no morto. Até porque Jesus ele não descumpre a lei, e pela lei mosaica ele não poderia tocar no morto, mas ele tocou no esquife, que era na cama onde o morto estava. A Bíblia diz que ele tocou no esquife, ele tocou o esquife. E quando ele toca o esquife, os que levavam aquele esquife param. Eu acho incrível a frase de Jesus. Porque tá todo mundo indo levar um morto para enterrar. Está todo mundo acompanhando uma mãe para colocar uma pedra em cima de um ciclo. E Jesus dirige-se aonde está aquela situação. E ele diz assim: jovem. Jovem, a ti te digo, levanta-te. O texto diz: e o que fora defunto, o que fora, no passado, assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. O texto diz que de todos se apoderou um temor e o povo começou a glorificar a Deus. O povo começou a glorificar a Deus porque eles reconheceram que a presença de Deus tinha visitado o seu povo e aquela fama, a fama correu por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Desde ontem que eu estou com essa história no meu coração, e quando nós começamos o curso Mulheres Empoderadas pela Palavra, o meu projeto pessoal era começar em Gênesis e ir seguindo. Eu iria estudar dessa forma. Mas desde ontem que eu estou pulando etapas, e eu não sei por que eu vim parar nesse texto, mas Deus deve ter alguma coisa para mim ou para alguém aqui. Amém? Algumas lições podem ser extraídas desse texto. E nós vamos extrair algumas. A primeira lição que nós podemos extrair desse texto é que, apesar de Naim ser uma cidade pouco conhecida, pouco divulgada, por não ter um reconhecimento histórico, isso não gerou nenhum impeditivo para que Jesus tivesse um projeto naquele lugar. Nós, humanos, algumas vezes, nós
permitimos que um eu sabotador invada a nossa mente, de modo que nós começamos a criar algumas afirmações de que alguma coisa na nossa história pode impedir aquilo que Deus pode realizar. E nós criamos muitos impeditivos, muitos impedimentos. Nós sabotamos, nós nos auto-sabotamos. E às vezes a nossa visão embarga a nossa fé e interfere o agir de Deus em nós. Mas independente da nossa origem, independente do nosso sobrenome, se Deus decidir passar, talvez não insignificasse nada para o mundo, mas se Jesus tinha um propósito, pois ele decidiu exatamente ir lá. Porque quando Deus tem um propósito, ele age, ele se move para que o propósito ocorra. Quando eu penso a respeito dos agentes sabotadores, eu lembro de um crente da Bíblia, o irmão Gideão. Eu gosto do exemplo dele, o crente abençoado. Ele é um exemplo de muitos de nós. Quando o Senhor aparece para ele e fala, o anjo aparece e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Ele disse: eu sou pobre, eu sou o menor da casa de meu pai, e a minha família é a mais pobre, a menor da tribo de Manassés. Ou seja, Deus, eu tenho pobreza, a história da minha família é uma história que não há nenhum argumento de vantagem. O que eu tenho é escassez, o que eu tenho é pobreza. É a visão que Gideão tem de si mesmo. O que eu tenho para oferecer? Eu não tenho nada. E Deus diz: vai na tua força, que é tu. Quem livrará Israel das mãos dos midianitas? Ele diz: eu não tenho nada, eu tenho escassez e tenho pobreza. E Deus diz: eu vejo em você um homem guerreiro, um valente. Muitos de nós somos assim. Deus está dizendo: é você que vai. E a nossa desculpa é: Deus, eu não tenho como ir. Deus, eu não tenho com que ir. Deus, eu não tenho com quem ir. E Deus está dizendo: eu vou com você. Não importa a nossa história, importa se Jesus está inserido nela. Não importa a sua origem, importa se Jesus está contigo. Nas mãos de quem você entregou a sua história? A quem você confiou o seu destino? Porque o final da sua história depende da presença ou da ausência de Jesus nela. Essa é a lição número 1 que nós extraímos desse texto. Vamos para a lição de número 2 que nós conseguimos extrair desse texto. Jesus tem um momento exato. Bem-vindas as meninas que chegaram depois. Jesus tem um momento exato, crente.
Eu fico pensando, se Jesus tivesse chegado uns minutos antes, ou se ele tivesse chegado depois, mas o texto diz que quando chegou perto da porta, quando ele chegou perto da porta, levavam um defunto. Jesus chegou na hora certa, no momento exato. Jesus, ele nem se adianta, nem se atrasa. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Apocalipse. Quando Jesus se apresenta a João e fala para ele escrever o anjo da igreja, quando ele fala, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, a igreja de Filadélfia, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. 3 e 7 de Apocalipse. Jesus chega na hora certa. Às vezes nós não entendemos, é verdade. Mas foi intencional. Ele foi e ele não errou a hora. A segunda lição que nós aprendemos. Bem-vinda, Lucimara. Bem-vinda, pastora Raquel, que retornou. A segunda lição que nós aprendemos é que Jesus tem o momento certo para atender as nossas demandas de desespero. Todos nós podemos passar por momentos assim ao longo da nossa vida, e Jesus foi a Naim. A terceira lição que nós extraímos desse texto é que em ambientes de calmaria e tranquilidade, porque o nome de Naim é pastos verdejantes, lugar tranquilo, adorável, tá tudo tranquilo. Mas em ambientes assim, pode também haver uma experiência de dor. Pode acontecer. E por que isso acontece? Jesus, antes dele ascender ao céu, em João 16:33, ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Crente, se Jesus venceu, você tem garantia de que você não vai ficar perdido nesse barco, dessa tempestade, no meio dessa dor. Aí você fala, mas Deus vai se importar com a dor? Porque Ele é tão grande e nós somos assim tão pequenos. Será que a nossa dor importa para Jesus? Será que as nossas inquietações importam para Jesus? E se eu te disser por essa palavra, não sou eu quem estou dizendo, a palavra nos dá liberdade para crermos que Deus tem real interesse na nossa dor. Primeiro que Jesus não precisava nem estar em Naim. Ele não precisava. O texto não diz que Jesus passou por Naim. Não é isso que o texto diz. O texto diz que ele foi para Naim.
E olha só, presta bem atenção comigo. Você não encontra na história bíblica Jesus entrando em Naim. Você não encontra na narrativa bíblica Jesus lá dentro de Naim fazendo nada mais. Você não encontra. Jesus foi, fez isso, participou da história dessa mulher e ele voltou. Ele foi fazer outras coisas, outros projetos, cumprir outros propósitos. Jesus foi a Naim com um propósito, e a única coisa que acontece lá é essa história de dor. Então significa que Jesus se importa muito com o que nós sentimos. Ele faz questão de acolher, de compadecer. Ele chega para aquela mulher e ele diz assim: não chores. Quando eu analiso esse texto, eu vejo que Jesus, para que ele disse não chores? Ele poderia apenas ter resolvido o problema externo da mulher. A mulher tinha uma dor por causa de uma perda. Resolve o problema da perda e pronto. Mas ele não. Ele foi primeiro lá na dor dela. Ele foi no problema interno dela. Ao invés de resolver o problema externo, ele foi se preocupar com o íntimo dela, porque o nosso íntimo, para ele, importa. Sabe a dor que você sente? Que você não comenta com ninguém e você fica assim: eu não vou contar porque talvez não vão compreender. Eu não vou contar porque tem caso que tem gente que até faz uma chacota, até zomba. Tem gente que zomba da dor do outro. E você fala: eu não vou contar porque eu não vou correr esse risco. Essa dor, para Jesus importa. Para Jesus importa. Ao longo de toda a Escritura, nós vemos ao longo de toda a Escritura, nós vemos Jesus fazendo algumas perguntas que nos mostram piamente que ele se importa com o que a gente sente. Gente, eu acho isso lindo, porque como pode Deus se importar com a nossa dor? Gente, eu rio porque eu fico assim, eu fico escandalizada. Sério, eu fico assim, eu falo: Jesus, como pode? Em momentos da história nós encontramos Jesus perguntando: por que choras? E ele sabia porque ele sabia porque que a pessoa estava chorando. Não é porque ele não soubesse, porque ele, sendo Deus, ele sabia. Aí ele perguntava assim: por que choras? Para outro ele pergunta: o que queres que eu te faça? Aí ele chega para outro e fala assim, chega para uma pessoa que está doente, aflita, e fala assim: queres ficar são? E ele sabia. Mas por que ele fazia a pergunta? Sabe por quê? Porque falar, Jesus é o maior terapeuta de todos os tempos. Maior psicólogo do universo. E ele sabe que quando eu e você falamos, começa a ocorrer o processo de cura. Aí ele dava oportunidade para as pessoas falarem. Porque quando você fala, não sei se já aconteceu com você, mas com 99,9% da raça humana, tem umas coisas que quando você
exterioriza, que você compartilha com outra pessoa, depois você fala, que alívio. Porque falar é curador. Jesus se importa, Jesus sabia, mas ele dava oportunidade para as pessoas exporem as suas dores. E aqui, Jesus ele se preocupa com a dor da viúva e ele coloca sobre ela uma palavra. Se essa palavra viesse de uma pessoa comum da multidão, nós poderíamos interpretar que seria uma frase daquelas, sabe? Que você chega e fala assim, já que não tem nada que dizer, então eu vou dizer essa frase, porque é melhor dizer isso que dizer nada. Mas sendo Jesus, não é isso. Sendo Jesus, ele colocou sobre ela uma palavra, dois sentidos. No primeiro sentido, quando ele diz não chores, ele quis acolher a dor daquela mulher e abraçar aquele coração aflito. Ele dizia para ela, ó, chora não, eu estou aqui. Ele é Deus presente na dor. Não era qualquer pessoa, gente. Era Deus no momento de dor. Escute. Deus no momento da sua dor. Gente, a presença de Deus no momento da dor, dizendo, não chores. Não era uma pessoa comum da multidão, era Deus dando uma palavra para ela, dizendo, cessa o choro, para de chorar, cessa o desespero. E numa segunda perspectiva, o não chores era Jesus presente no momento de dor. Por quê? Porque ele sabia não era qualquer pessoa, era Deus em Cristo, que sabia o que fazer para resolver o pranto daquela mulher. Não era qualquer pessoa que estava dizendo não chores, era aquele que pode cessar a lágrima. É aquele que pode curar. Eu vou contar algo para vocês que não estava não está no meu roteiro. O meu desejo era ministrar sobre uma das mulheres do Antigo Testamento, porque essa era a proposta do curso Mulheres Empoderadas. 2004, nós estamos em 2025, há 21 anos atrás, eu sofri a perda de um familiar e eu nunca tinha ido num evento fúnebre. Eu sempre me esquivei de participar de eventos fúnebres. E sempre que acontecia, eu tentava fugir para não estar. E desta feita foi o meu irmão. E eu não tive como fugir porque era o meu irmão. E eu viajei para uma cidade distante onde ele faleceu. E quando eu cheguei lá, a minha mãe não acompanhou. E eu ficava perguntando para Deus o que eu ia dizer para minha mãe, o que eu iria dizer para minha mãe. Porque como dizer para uma mãe como foi um culto fúnebre? Você revive a história,
ao contar e faz quem não estava na história viver a dor daquele momento. Então eu fiquei o tempo inteiro perguntando para Deus o que eu iria dizer para minha mãe. Hoje eu conto isso sem dor. Mas naquele dia, foi num domingo, o culto fúnebre. Na quinta-feira, eu estava com uma amiga, Sara Diamantini, e teria uma consagração na igreja de manhã. E elas me convidaram e eu estava assim, o meu coração estava muito desesperado. E eu queria uma resposta. Era só isso que eu queria. Eu precisava de uma resposta. E eu fui para aquele culto. Tinha um irmão que ele não estava no culto fúnebre. Era um irmão, segundo o que me falaram, era de um outro bairro. Esse irmão era uma pessoa que não era da igreja que eu estava. Aquele irmão, na hora da consagração, ele desceu lá do altar onde eu estava e ele começou a ministrar uma profecia. E eu lembro até hoje, tem 21 anos, ele começou, Deus tomou a boca dele e começou a dizer... Isaías 43, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E começou a falar, sabe aquele cargo de liderança lá naquele lugar? Porque eu era líder de jovem nessa época. Foi eu que te coloquei. E começou a falar da minha vida lá onde eu estava, né? Da cidade onde eu estava. E disse assim, você está questionando, falou comigo. Foi lá perto de mim e falou, você está questionando, mas eu sou aquele que tira e dá a vida, não sou porventura o Senhor do tempo, aquieta o teu coração, e eu estou curando o teu coração. Enquanto ele falava em línguas, e ele ministrava, aquela dor que era desesperadora, rasgava a minha alma, ela foi sendo tratada de um modo que... ficou a perda, mas não ficou a dor. Depois daquele dia, eu tenho isso anotado na minha agenda, o dia, a data certinho. Depois daquele dia eu voltei para minha casa. E no trajeto de volta, porque a única pergunta que eu fazia para Deus era... Por que tão cedo? Meu irmão tinha 32 anos só. Meu irmão tinha 32 anos. E a minha pergunta era, por que tão cedo? E quando Deus disse, Deus usou a boca do homem e falou bem assim, eu sou aquele que tira e dá a vida, não sou porventura o Senhor do tempo, aquieta o teu coração. Quando eu ouvi essa frase, foi a resposta da pergunta que eu fazia, por que tão cedo? Não tinha como aquele homem imaginar essa frase no meu coração. Então, esse é um Deus que se importa com as lágrimas de um miserável ser humano que sofre as dores que a gente passa aqui. É esse Jesus que nos abraça. E quando ele diz assim, não chores, não é porque ele não tem uma frase para dizer. É porque é terapêutico o não chores de Jesus. O não chores de Jesus é cura. E Jesus disse para aquela mulher, não chores. Você vai entender, assim como eu estou entendendo, o que Jesus fez Lucas escrever isso para nós.
Porque às vezes nós olhamos para a nossa história e a gente diz assim: eu vou colocar uma pedra nisso, a minha história é um caso encerrado, a única coisa que restou é o desespero. E Deus usa essa palavra para falar conosco. E nós aprendemos mais uma lição. Para a sociedade, para a multidão que acompanhava a viúva, era um morto. Era um caso encerrado. Tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Coloca da cidade para fora, enterra, esquece essa situação. Para Jesus, não. Para Jesus não era o fim. Tem situações na nossa vida que nós olhamos para os lados e nós falamos assim: Deus, agora acabou. Sabe por que você diz isso? Sabe por que nós dizemos isso? Porque nós não conhecemos o final da história. Nós somos limitados, você precisa entender isso, você é limitado. Então não coloque sentença onde Deus ainda não colocou. Para a sociedade era um caso encerrado, para Jesus não. Jesus disse: jovem. Para todo mundo era um morto, acabou. Jesus disse: jovem, a ti te digo. Para Jesus, aquele era um jovem com expectativa e vida ainda para viver. Eu sei que Deus é maravilhoso e Ele tem projeto para nós. E eu creio que é por causa disso que Ele nos dá esse texto hoje, para dizer para mim e para você que ainda tem muita coisa para nós vivermos. Existe algo para vivermos em Deus ainda. Ainda não acabou. E deixa eu te dizer um negócio. O diabo está tentando dizer que acabou. Escute. O diabo quer que você acredite que finalizou a história. Mas Deus está nos dizendo através dessa palavra que a última palavra, quem dá é Deus. E nenhum decreto do inferno vai prevalecer diante dos projetos que Jesus tem para minha e para a sua vida. Não acabou. Para o mundo, para o inferno, você pode ser um projeto para enterrar, mas para Jesus você é um plano que Ele ainda está escrevendo. O meu Deus, o teu Deus, é um Deus de recomeços. Levanta a cabeça. O teu Deus é um Deus de recomeços. Sem Jesus, que é a lição de número 6, sem Jesus, a história seria uma história de morte mesmo. Escute, meu Deus. Sem Jesus, seria uma história de morte. Mas não é, não é uma história de morte. Com Jesus, não é uma história de morte. Você não entendeu nada. Se fosse sem Jesus, seria uma história de morte. Mas com Jesus ainda há vida. Meu Deus.
Meu Deus. Aí Jesus para o cortejo. Eita! Gente do céu. Jesus para o cortejo. Gente do céu. E ele diz para aquele que está prostrado, inerte, sem vida. Ele diz assim: levanta-te. Esse é Deus. Todo mundo tá querendo enterrar, dizendo: ih, vai dar nada, vai dar nada. Ih, esquece. Jesus está dizendo: levanta-te. O inferno já riu, já bateu palma, já chamou os adeptos dele para dizer: ó, bate palma porque acabou mesmo. E Jesus está dizendo: levanta-te. Não há espaço para ficar prostrado quando Jesus tem um propósito. Meu Deus, Jesus. É para alguém essa palavra. Eu não sei quem é, mas é para alguém essa palavra. Você não entendeu, você não entendeu. Quando Jesus tem um propósito, você não ficará prostrado. Jesus foi até Naim. Ele foi lá só para dizer para a mulher não chorar, restaurar a história dela, colocar de pé aquilo que ela havia perdido, que era a esperança, que era a expectativa de vida, que era a visão de futuro. Cumpriu o propósito, ó, saiu de lá. Por quê? Porque é propósito. Eu creio que quem tem promessa morre sim. Quem tem promessa morre. Quem tem promessa morre sem viver a promessa. Só que Deus está falando com alguém através desta palavra, de modo específico, que você não vai morrer antes de Deus cumprir o que Ele determinou para a tua vida. Então, ó, levanta, sai daí, sai desse lugar que você resolveu ficar escondido, guardado aí, que não é lugar para você, não é. Pode levantar. Isso aqui é profético. Isso aqui não está escrito, eu não escrevi isso. Deus está usando essa aula para falar com alguém. Tem alguém que precisa se levantar. Se levantar. Porque o propósito que Deus tem com você não é prostrado. Não é prostrada. Levanta-te. É do céu para a tua vida essa palavra. Lição de número 8. A ação de Jesus produzirá vida e disposição para que você gere através da palavra. De onde tiraste isso, missionária? O texto diz que o jovem logo se levanta e começa a falar. Aí, a gente pode pensar assim, mas falar é comunicação. Tudo que tem vida acaba se comunicando de alguma forma. Inclusive, os animais se comunicam. Sim. Os mudos se comunicam. Os animais que não são racionais também se comunicam. Mas só aqueles que o Senhor soprou o seu espírito geram palavra de vida, emitem palavra
que produz fruto a nível espiritual. Quando Jesus nos ordena que nos levantemos, é para que nós produzamos aquilo que Ele nos criou para gerar. Porque Jesus nos criou para crescer, multiplicar e gerar. Governar, dominar. E eu não estou falando de domínio com cadeira da terra. Não. Nem estou falando disso. A Bíblia diz que Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo. Existe um governo de Deus na sua vida e na sua vida, debaixo do poder do nome de Jesus, há poder e você governa no mundo espiritual. Se você disser, o diabo não manda aqui, ele não manda e ele tem que recuar, porque há poder de Deus na palavra que sai da sua boca. Oh, glória! Provérbios 18:21 diz que a vida e a morte estão na língua. Quer gerar vida? Fala, declara e o Senhor vai fazer prosperar. Em nome de Jesus. O texto diz assim que entregou a sua mãe. Depois que o menino retorna à vida, ele foi entregue à mãe dele. Eu aprendo uma nona lição aqui. Eu aprendo uma nona lição de que Jesus sabe exatamente para quem entregar e o que entregar para quem. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou falar um negócio para vocês. Agora eu preciso contar isso para vocês. Hoje à tarde, quando eu estava lendo esse texto, que o Espírito Santo me permitiu extrair essa lição, eu falei, Senhor, mas que lição mais reflexiva. Porque ela vai fazer a pessoa, para quem é, entender. Só para quem é que vai entender. E eu falei, Deus, isso é para alguém. Na hora ele comunicou no meu coração que é para alguém. Então, receba que é do céu para sua vida, ó. Jesus sabe exatamente para quem entregar e o que entregar. Eu falei, meu Deus, que coisa. Ó, havia uma multidão. Não foi por falta de gente para entregar o menino que Jesus entregou para aquela mulher. Não foi porque faltava gente para ele entregar o menino, não. Ele entregou o menino para a mãe porque ele sabia a quem de fato pertencia o jovem. Jesus só entrega coisas certas nas mãos corretas. Aí eu entendi, gente, eu entendi pelo Espírito Santo que o Senhor iria falar com alguém sobre essa lição aqui. Tem alguém que está aí se questionando se fica com o que Deus entregou? Tá inquieto? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Era pra ser uma aula, tá? Era pra ser uma aula. Uma aula acerca de algumas lições do curso Mulheres Empoderadas pela Palavra, do qual o nosso propósito é extrair lições a respeito da vida ou da história de algumas mulheres da Bíblia. Mas eu estou entendendo que isso aqui não é uma aula, não. Tem alguém se questionando porque recebeu algo. Alguém recebeu algo e está se questionando. E é para essa pessoa que essa palavra vem dizer que Jesus sabe exatamente para quem entregar e o que entregar.
Quando não é Jesus que entrega, nós não somos obrigados a receber nada. Tá bom, crente? Mas se foi Deus que te entregou, ó, recebe com as duas mãos, viu? E fica aí, fica firme, vacila não, porque Jesus sabe o que entregar e para quem entregar. E ele entregou exatamente a mãe do menino. Aí pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Para gerar alegria para o coração de alguém que esperava um milagre. E para a glória do nome do Senhor. Porque o milagre operado serviu de testemunho do poder operador de Deus em toda a Judéia e ali nas vizinhanças. Às vezes nós nos perguntamos assim: Deus, por que eu tenho que passar por esse processo? Por que na minha vida aconteceu assim? Por que o processo não poderia ter sido de uma outra forma? Deus usa a minha história, Deus usa a sua história para alcançar outros corações, para gerar outros propósitos, para nos colocar em lugares e para vivenciarmos experiências que só dentro desse processo nós conseguiríamos viver. Então, nós não devemos questionar o processo. Por quê? Porque o teu processo vai gerar testemunho e muita gente ainda vai olhar para essa sua história e vai reconhecer que só o Senhor é Deus. O processo não é fácil. Jesus sabia que o processo não era fácil. E a frase, a palavra empoderadora que veio de Deus em Cristo para a vida daquela mulher foi: não chores. A mulher chora porque a sua análise é de fim de toda expectativa. Se alguém fosse entrevistar, ela iria dizer que ela tinha motivos. Ela tinha motivos. Ela tinha motivos para chorar. E qual era a sua expectativa? Qual era a sua motivação para o choro? Era de que a sua análise era de que tudo tinha acabado, de que a expectativa havia acabado, de que a esperança já não existia. Mas o não chores de Jesus representava o quê? Conforto para uma dor que ele pessoalmente foi lá com o propósito de pôr um fim. O não chores de Jesus era uma palavra de esperança, dizendo: fica calma, vai terminar, vai passar. A visão da multidão era: chora, enterra, coloca uma pedra em cima. A visão da mulher era essa mesma: chorar, enterrar. Ela era viúva, perdeu o único filho que tinha, sua única expectativa era aquela, e estava ali morta. Mas Jesus disse: não chores, porque Jesus não vê como nós vemos. Gente do céu, meu Deus.
Onde o mundo vê o fim, Jesus vê recomeço. Não chores. Escute. Sua visão é muito limitada para dar um diagnóstico seguro a respeito do futuro. A nossa visão é muito limitada para nós conseguirmos realmente colocar um fim numa história e dizer assim, realmente eu vou me desesperar porque acabou. Sabe por que nós desesperamos? Nós desesperamos porque nós temos uma compreensão do agora, mas nós não temos a dimensão precisa, completa, exata do futuro. Mas olha, ouça no seu espírito, através desta palavra, a voz empoderadora de Jesus, que conhece caminhos que você nunca foi. Tem lugar que Jesus viu que você não viu ainda. Ouça a voz empoderadora de Jesus, que conhece caminhos que você nunca trilhou. Ouça, através dessa palavra, a voz empoderadora de Jesus, que conhece milagres que você nunca contemplou. Ouça a voz empoderadora de Jesus, que possui o poder de remover ventos contrários. E a voz dele para nós, através desta palavra hoje é: não chores. Não chores. Não chores. Sabe por quê? Porque o nosso choro está atrelado com a visão limitada a respeito do futuro. Eu posso te garantir uma coisa. Apocalipse 21:4 diz que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, nem pranto, porque todas essas coisas serão passadas. Oh, glória! Oh, glória! Na cruz foi nos dada a garantia que o futuro que nos aguarda, nesse futuro que nos aguarda, está decretado o fim de todas as nossas lágrimas. Escuta uma coisa, crente. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. Nós só nos desesperamos porque nós não temos a visão completa do futuro. Mas o Deus que conhece o ontem, que conhece o hoje, que conhece o futuro, porque Ele é atemporal. Ele conhece como vai terminar a tua trajetória. E a voz empoderadora dele para mim e para você hoje é: não chores. Não como uma frase de efeito,
mas é uma frase que vem de um Deus que sabe como cessar o nosso pranto, nos dando a oportunidade de alterar o roteiro da nossa história. Se prepare para viver a trajetória que só Deus pode escrever a respeito da nossa vida. Você está debaixo de uma palavra, e a palavra nos empodera. E a palavra de Jesus para mim e para você hoje é: não chore, porque a sua visão limitada é insuficiente para dar um diagnóstico seguro de um futuro que Deus escreveu e que só Ele conhece. Então tenha paz no seu coração. Tenha paz no seu coração. Porque o Deus de recomeços, só Ele pode decretar como termina a nossa trajetória. Amém, meninas? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como eu precisava dessa palavra. Eu creio. Aleluia. Senhor a todas. Eliana. Eu também, aproveitando a palavra das irmãs, né, eu tenho que falar que aquele propósito de 40 dias, eu nunca tinha vivido experiência assim, mas foi muito importante para mim, né? E como a irmã Dênia falou, né, de você lembrar que você é falho, você é pequenininho, mas nós servimos a um Deus que é misericordioso e Ele nos deixou autoridade. E eu tenho presenciado isso muito na minha vida, assim. Então eu só tenho a agradecer a Deus, né, que esse projeto alcance muitos e muito mais mulheres, porque tem sido bênção, canal de bênção na minha vida. E desde que eu comecei a fazer as aulas, a esse propósito, assim, a minha vida tem tomado outro rumo, assim. É fácil, não é não, a retaliação vem. Porque quem tá me levantando não sou eu, é o meu Deus. Levantei e cumpri o propósito, e é assim que eu tenho feito a Deus. É a mesma coisa que a irmã Dena falou: Senhor, me segura. Senhor, eu sou pequenininha, tem hora que eu me sinto só, né? Mas aí eu lembro que nós estamos um grupo, mesmo não estando assim, fisicamente, a gente sente o poder de uma estar orando pela outra, e esses encontros não pode parar, porque isso nos mantém. Tem muitas mulheres paradas. Essa palavra foi uma bênção pra gente, para começar essa semana. E agradeço a oportunidade. Amém. Mais alguém quer falar antes de nós despedirmos? Mais alguém? Pastora Raquel. Ah. Fala, pessoa querida. Abraço a todas. Amém. Estou muito feliz de poder falar no grupo, porque faz muito tempo que estou no grupo, mas a minha dificuldade aqui é bem corrida. Mas hoje eu louvo a Deus por tudo. Tenho passado um processo parecido com a nossa mensagem de hoje, né? A nossa irmã missionária sabe, perdi meu esposo tem um ano e 4 meses. E agora, dia 25, fez 2 meses que eu também perdi meu pai. Então, o processo é bem sofrido. De vez em quando a gente precisa ouvir essa palavra: não chores. Se não ouvimos, nós começamos a chorar e achar que o Senhor não tem um projeto, né? Não tem um propósito. Porque nós vemos... Na verdade, nós como seres humanos não temos o costume de devolver para Deus o que é dele. A gente se apega e acha que é nosso. E a hora que o Senhor pede, é difícil devolver. Mas nós precisamos aprender que nós estamos devolvendo, porque chegou um momento de nós voltarmos para a nossa casa. E eles voltaram. E que nós podemos ficar firmes. Porque a questão do segundo inimigo quer roubar a nossa certeza de salvação, quer roubar a nossa esperança. E nós sabemos que o Senhor está voltando.
E aqueles que já partiram, louva a Deus, o nosso irmão missionário Cleminene conhece um pouco da nossa história e sabe que o pastor, meu esposo, era o pastor presidente do nosso ministério. E ao ele partir, nós temos 33 anos já aqui na obra aqui em Hortolândia, próximo de Campinas. A gente fala Campinas para que os irmãos entendam, mas na verdade é em Hortolândia. E temos também um trabalho missionário, tem uns 3 dias que eu vim do Maranhão. Então eu peço a esse grupo uma oração para que a gente possa conseguir romper. Mas essa palavra aí eu me alimentei bastante, eu vou caminhar alguns dias. Eu agradeço a Deus. Muito obrigada. Então nós vamos nos despedir com uma oração e nós vamos levar para o nosso coração. Gente, eu nunca tinha feito na minha vida esse raciocínio de que Jesus sabe exatamente para quem entregar e o que entregar para quem. Eu falei, Jesus, de onde é isso? Para que isso, Senhor? Ai, Jesus, vamos orar, Jesus. Vamos orar, meninas. Pai, nós te somos gratos, Jesus, porque o Senhor sabe o que, o Senhor sabe quem. O Senhor conhece o passado, conhece o nosso presente e o Senhor controla o nosso futuro. O Senhor não só conhece, o Senhor controla o nosso futuro. E o que nos dá alegria, o que nos dá segurança, essa certeza de que o nosso futuro está nas tuas mãos. E é isso que nos dá paz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti, em prol desse homem ou dessa mulher que ouve esta palavra, Senhor, nesta noite, que eu sei que o Senhor está gerando consolo, combustível, para que nós possamos caminhar, Senhor, dentro do propósito que o Senhor tem, porque o Senhor irá realizar. Eu creio, o Senhor vai realizar, porque o Senhor não erra. O Senhor entrega para quem é para entregar, e o Senhor entrega o que é para entregar. Eu sei, Deus, e o Senhor entregou nas mãos certas, e nós pela fé tomamos posse do que é nosso, Senhor. E nós te pedimos, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá unção, nos agracia, nos dá autoridade espiritual, Senhor, para que nós possamos, Pai, chegar onde nós precisamos chegar, dentro do propósito que o Senhor estabeleceu, porque o Senhor não é um Deus que visita, não é um Deus que passa, o Senhor é um Deus que vai, porque o Senhor tem propósito. E se o Senhor alcançou a nossa vida, a nossa história, é porque tem algo que o Senhor quis em nós, por nós e através de nós. Então, Deus, a nossa alma declara: eis-nos aqui, cumpre em nós segundo a tua vontade, Pai. Honra o teu nome, assim como o Senhor glorificou o teu nome na Judéia e nas regiões circunvizinhas, através do processo que aquela mulher viveu. Glorifica o teu nome na nossa história e torna o teu nome conhecido. E se o teu nome se tornar conhecido, nós seremos realizados, porque nós queremos honrar e glorificar o teu nome, Pai. Continua conosco. Honra e glória seja dada ao teu nome, Senhor. Oh, glória. Aleluia. Gente, como eu estou em paz, como meu coração está agradecido. Gente, que loucura. Eu falo, Jesus, a palavra na minha cabeça era outra, mas eu recebo pela graça de Jesus. Meninas, eu amo vocês. Beijo, 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 beijo. Eu amo vocês demais. E eu espero que a gente se encontre por aí, ó. Beijão, meninas. Some não, manda um oi de vez em quando, tá bom? Beijo, 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 meninas. A paz. Fiquem na paz do Senhor Jesus. É verdade, eu tô em dívida mesmo. Já era pra me ter mandado uma mensagem para dar o retorno da minha viagem, do meu propósito. Mas eu vou mandar o áudio. Foi mesmo. Rendeu, hein? Mande sim. Deus abençoe, gente. Beijo. A paz do Senhor Jesus.